decisão eu vim, né? Acho que eu fiz 7 sexta-feira. O pastor estava fazendo uma ela, né? Cada sexta-feira você recebia uma aliança. Ele disse que na 13ª sexta-feira você seria liberto. Então, um colaborador hoje não está mais na obra, né? Estava na 7ª sexta-feira e falou: por que você não se batiza? Eu expliquei para ele, com os vícios e tudo, né? E que eu ia esperar as 3 sexta-feiras para se batizar nas águas. Aí ele falou: não, rapaz, se você tem fé, você vai se batizar, você vai ser levantado naquelas águas, esse vício tudo vai sair. Eu falei: então, se é assim, eu vou, né? Aí eu fui, me batizei, me levantei, né? Aí não usei mais nada. Mas o ponto mais difícil que foi para mim parar foi o cigarro. Porque eu fumava 2 maços de Marlboro, até vi a marca do cigarro mesmo, né? Eu fumava no passado, 2 maços de Marlboro. Esse foi o mais ruim para parar de tudo. As drogas, tudo, eu até consegui. Orei a Deus. O obreiro, na época, ele me deu um azeite, falou: toda vez que você sentir vontade de fumar, ele falou: unge sua língua. E o mal, o demônio que estiver ali vai ser queimado. E eu fazia isso. Aí depois fui entregando minha vida, me batizei mesmo, fui levando a sério e fui me libertando dos vícios. Levando a sério. Isso. Eu lembro quando eu cheguei, eu falei para minha mãe, né? Nesse último dia que eu peguei para cheirar mesmo, a gente tinha um espaço rap no Pejusa. E eu lembro até hoje, porque ia ser o show do Racionais. E quando é o show deles, é bem pesado mesmo, né? Droga legal, né? E nesse dia eu não fui. Foi nesse dia que eu não fui que eu falei para minha mãe só: eu vou para a igreja, eu vou tentar durante 30 dias. Falei para o pastor lá em cima voltar a falar para fazer, eu vou fazer durante 30 dias. Se 30 dias a minha vida não mudar, eu falei: ninguém nunca mais fala de Deus para ninguém de igreja. Mas durante 30 dias eu vou fazer tudo certinho. Inclusive, já na segunda semana eu comecei a evangelizar sem saber. Foi até o obreiro Marcelinho, que, né, ele já estava aqui, né? Ele me conhecia da vida antiga que eu tinha. Eu até tinha vergonha, ele escondia atrás da costa dele. Aí a gente foi evangelizar no Jardim Dourado, com o bairro perto da Mercedes, onde eu moro. Eu lembro que o pessoal até gritava meu nome. Falou: você é louco, rapaz, o que você está fazendo aí? Eu falava: Mercedes. A Mercedes falou: não, é o diabo. O cara bebe no bar e vai lá no mesmo bar e evangeliza. Por que todo mundo falou é louco? Porque você estava comprando ontem aqui, rapaz. Você vê como é que é? Mas Deus já tinha mostrado para ele o que queria que ele fosse na vida. Não? Você vê como é que Deus trabalha. E hoje você trabalha e está com... Hoje, graças a Deus, né? Aí, vindo aqui, daí você trabalha por conta, aí você abre uma empresa, né? Eu, Vanessa, depois conheci a Vanessa aqui. A gente foi trabalhando, foi unindo, foi aprendendo coisas, nossa pregação, também lá fora, buscando conhecimento. Hoje, graças a Deus, estamos tocando nossa empresa, tá assim, hora vai, às vezes dá aquela, né? Mas a gente ora, vamos vencer. E graças a Deus, até agora, tudo que a gente tem conquistado desde o começo, a gente não tem. Pode estar difícil, mas nem o demônio ainda tomou da gente para a gente ter. A gente pode ter colocado, foi até aquele propósito que eu tenho com o senhor, né? 3 vezes eu sacrifiquei minha aliança. A única vez que eu inventei ela de vender para pagar dívida, não voltou. Eu podia ter agido diferente. Eu podia falar assim: não, peraí, você quer pagar dívida? Não, vou colocar no altar. As 3 vezes voltou. Essa vez não, né? Então a gente aprendeu o quê? É do altar mesmo, que vai vir todos os resultados. Foi daqui que veio tudo e é daqui que vai ser até o final, até Deus me chamar. Então agora sim, está bem. Graças a Deus, o que a gente conquista, a gente não perde. Não adianta. Pode vir pessoal lá de fora, falar que vai acontecer. Não acontece nada. Não acontece. Porque a gente é dizimista fiel, a gente está firme aqui, ninguém é perfeito, mas até hoje. Nunca perdeu. Eu já vi que tem gente que tem inveja, fala: ele perdeu isso, eu não perdi nada. Então tudo desde que eu sei. E se eu não tenho alguma coisa, porque eu coloquei no altar. Mas não porque eu vendi para pagar dívida, não, porque eu coloquei no altar. E agora é assim: se eu tiver que pagar uma dívida, eu coloco no altar. Quando é pagar dívida, eu vou colocar no altar. Então é assim, graças a Deus está indo bem. Um desse, né? Agora, vou falar uma coisa olhando no seu. Se eu tivesse combinado tudo isso aqui, eu quero que Deus me mate aqui na tua frente. Eu quero que Ele me mande para o inferno. Porque nada disso foi combinado. É só para te mostrar que quando se leva a sério, se casa com Deus, a união com Deus, há transformação. E você pode ter certeza que é essa vida que Deus quer para todos. Para todos. Não é só para ele, não é só para mim, não é só para o Deus, não é só para Ju, não é só para todos. É você ter o Espírito Santo, é você ter paz, é você ter felicidade.
Você quer essa vida? Vai fazer hoje com Deus uma abundância. Você vai dizer, Deus, eu não tenho forças. Não tenho condição. Mas se o Senhor tirar essas coisas de dentro de mim, da minha vida, eu vou te servir. Me limpa. Me salva. Porque é isso que é a vontade de